Com a palavra da Clécia. Bom dia, bom dia, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Legal. Eu falei com a Sofia, né, que vocês não devem mais me aguentar aqui todo mês, pelo amor de Deus. E eu acho que também pode acabar ficando muito repetitivo as coisas que eu trago, se você não tem costume, não tem o convívio com crianças dentro do espectro, fica muito subjetivo, muito vago. Então, eu queria trazer, eu acho que um pouco dos conceitos que a gente acaba usando dentro da psicologia comportamental com o autismo, mas para a nossa realidade. E também para não ficar algo muito extenso, não fiz uma apresentação, realmente eu ia só falar e encher muito a Sofia e ficar chamando ela para conversar. Ou também quem quiser conversar, né? Eu queria falar um pouco sobre o conceito de reforçamento. Eu acho que eu já trouxe aqui, né, sobre reforço positivo, reforço negativo, e o que popularmente a gente tem a noção de que quando a gente vai reforçar um comportamento, ou eu tô dando alguma coisa boa, ou eu tô dando alguma coisa ruim para a criança. E não, é que assim, dentro de toda a ciência, a gente vai ter uns termos que não fazem sentido nenhum. E na análise do comportamento não é diferente. A gente fala sobre reforço positivo e negativo, não sobre uma ideia qualitativa, mas sim sobre nós inserirmos ou retirarmos algo. Então, por exemplo, Sofia, se o seu chefe chega para você e fala: Olha, eu tenho esse relatório que eu quero que você faça hoje. E na hora que você terminar ele, você pode ir embora. Isso vai te fazer terminar o relatório mais rápido? Ou você vai se sentir mais pressionada? Acho que vai fazer eu terminar mais rápido. E aí, o que a gente entende? Que se eu insiro um estímulo no ambiente que vai fazer o comportamento da Sofia aumentar, que aí seria, no caso, a produtividade dela, então eu tenho um reforço positivo. Mas se, por exemplo, eu, eu tenho um chefe que a cada. Ai, lembrei de um exemplo horrível de faculdade, que era de prova, que o professor, a cada um erro que você comete, ele cancela duas questões. Isso seria uma punição. Então, desculpa, gente. Me... Peraí, só um minutinho. Desculpa, eu acho que a minha internet tá travando aqui. Te ouço. Acho que tá todo mundo te ouvindo também. Tá? Não, aqui pra mim tinha travado. Então é daqui de casa mesmo. Mas tá, a gente estava falando sobre reforço positivo e reforço negativo, né? Então, e aí no cotidiano, que a gente coloca isso para criança, a gente percebe, às vezes não percebe também o impacto disso. Então, vamos pensar dentro de uma situação infantil. Vamos lá, eu tenho um filho, que aí ele faz uma lição de casa e ele não reclama, e aí eu elogio ele. Tipo, muito bem, você fez com dedicação, você tentou, você fez certo. Isso é um reforço positivo. Eu estou inserindo algo que no futuro pode fazer o comportamento dele aumentar. Isso ficou bem claro. E aí a gente vai colocar. é, Foi aqui? Não. Não, te ouço. Tá. Desculpa, eu tô nervosa, gente.
Ai, Fique tranquila. na Não, verdade, começou a Júlia. eu travar, eu posso fiquei falar, nervosa. eu posso te ajudar e falar de um reforço negativo que meu filho teve na escola? Pode sim. Ele estava numa escola na creche ainda, aonde as crianças, isso antes dos 4 anos, as crianças que não se comportavam, a professora carimbava na mãozinha deles o rostinho triste. Eu achei isso um absurdo como reforço negativo. E eu expliquei, né? E meu filho tem acompanhamento com psicóloga. Ele não tem TEA, mas a gente suspeita que ele tem TDAH, porque ele tem baixa tolerância à frustração. Então, tudo que é reforço negativo reforça os gatilhos dele. Então, nós tivemos que fazer uma intervenção, né, junto com a psicóloga Uhum. e a escola, para explicar que esses tipos de reforços não estimulam as crianças hoje, né? Porque antigamente, né, podia se trabalhar muito com isso. Então a gente trouxe essa consciência para dentro da escola, mas nem sempre é muito bem recebido. Mas essa é a minha experiência de vida, tá? Com o meu filho. Nesse caso, a gente tem até uma questão punitiva, porque se eu for pensar em reforço negativo, por exemplo, todas as crianças têm um quadro de estrelinhas, e aí a cada comportamento inadequado, ele Sim, perde uma estrela. isso também tem na escola atual dele. Eu também tive que pedir intervenção, gente. A professora coloca rostinho feliz e triste e faz comparação com outra turma, mas ela, né, com a conversa que nós tivemos com ela, ela entendeu que isso, para algumas crianças, pode ser positivo, mas para meu filho, infelizmente, isso é um gatilho muito negativo. Ele fica agitado, ele fica agressivo quando há esses Uhum. tipos de comparação, e é justamente isso. É no quadro que tem coraçãozinho dele. E aí ganha ou retira coraçãozinho quando a sala não se comporta. E esse tipo de sistema não funciona exatamente por ser punitivo, porque se eu coloco um estímulo punitivo, seja ele uma pessoa, seja ele uma ação, por exemplo, você perder alguma coisa, não mantém um comportamento a longo prazo. Porque, por exemplo, uma criança que se comporta porque o pai grita, ele só vai se comportar enquanto o pai estiver presente. Porque é o pai gritando que mantém o comportamento dele se comportar. Então, não mantém a longo prazo. O que eu vou gerar? Eu vou gerar insegurança, eu vou gerar frustração, eu vou gerar tristeza, raiva nessa criança. Essa sensação, né, de comparação entre uma sala e outra. Então, realmente, eu acho que, ainda mais hoje em dia, existem formas mais, ai, mais humanas de você fazer esse reforço com as crianças, ou você conseguir que uma criança faça algo que você queira. Porque inicialmente, na infância, sempre você vai lidar com o reforço, ou seja o reforço positivo, seja o reforço negativo, porque quando a gente vai falar de reforço, a gente associa também a questão da motivação. Eu acho que no ambiente corporativo usa bastante, né, esse conceito de estar motivado, enfim. Mas o que traz uma motivação? Existe uma motivação extrínseca, existe uma motivação intrínseca, e para a criança, tudo inicialmente é extrínseco. A criança não vai se comportar adequadamente porque ela sente no coração dela que é o certo fazer. Então, ela precisa ser ensinada e ela precisa ser levada a sentir prazer, a sentir interesse a partir de reforços ambientais que você vai colocar ali para ela. A gente falou da outra vez sobre trabalhar. O que me mantém trabalhando? Ah, me mantém trabalhando os boletos que eu tenho para pagar. Eu trabalho todos os dias porque eu vou ser reforçada no dia 5 com o meu salário, é isso aí. Para a criança, ela não tem isso. Às vezes a criança não tem nem a dimensão de, do quantos são 10 dias, quantos são 15 dias, ela não sabe esperar.
Então, eu vou desligar isso daqui. Toda vez que toca um alarmezinho aqui, eu fico nervosa. Então, tudo isso precisa ser ensinado, até que ela adquira, né, esse senso de fazer algo porque é certo fazer, ou porque ela sente prazer apenas por fazer. Por exemplo, a leitura. Tirando pessoas que trabalham em editoras, eu não vejo ninguém ganhando dinheiro porque lê. Ou ganhando algo assim, físico, externo, porque tá lendo. Não, eu leio porque eu sinto prazer. Eu leio porque, para mim, aquilo faz bem, aquilo me relaxa. É um reforço para mim. Mas não precisou ser algo, quer dizer, na verdade, precisou ser algo ensinado. Então, quando eu era pequena, precisei ser incentivada. Alguém me deu uma revistinha em quadrinhos, que eu ainda tenho várias ali, e eu adquiri esse gosto pela leitura. Mas nada surge assim do nada. Mas eu queria fazer uma pergunta também. Como saber se você está reforçando um comportamento de uma criança, né? Até para dar exemplo aqui para quem é pai e mãe, ou você só está criando uma expectativa para recompensa? Tem uma diferença entre isso? Como saber essa diferença de o que eu estou reforçando, né? Um comportamento que é bom para ela repetir isso, ou quando eu só estou fazendo algo para que ela espere por uma recompensa, por esse reforço também. Tem uma diferença? Eu acho que a contradicidade é ou você vai fazer ou você não vai fazer. Se eu quero reforçar um comportamento que a criança está fazendo, inicialmente eu reforço imediatamente. Então, ela fez, eu não necessariamente preciso esperar algum tempo para dar um item tangível para ela. Eu posso reforçar verbalmente, eu posso dar um abraço. Existem várias formas de reforçamento. Mas se a gente só promete e não reforça, entra naquilo da frustração. E aí você entra, que assim, todo comportamento ele é aprendido. Todo comportamento é aprendido, não tem outra forma. Tudo que você faz hoje é porque, eu vou entregar um relatório faltando 15 minutos. Por que que eu faço isso? Porque talvez da última vez que eu precisei, deu certo. Então, talvez a minha correria ali reforçou até a minha percepção de, nossa, se eu me esforçar ali na última hora, eu consigo. Só que todos esses comportamentos, eles vão sendo aprendidos desde a infância. Se você ensina para a criança hoje que tudo bem você prometer algo e não cumprir, isso entra na história de reforçamento, na história de aprendizado de comportamento dela. Aí entra naquilo, né? Por que que uma criança não vai mentir se eu minto? Como que eu quero cobrar do meu filho que ele não fale palavrão se eu falo? É modelação. Então, acho que entra talvez, né, até mais dentro de uma questão ética familiar, ou de modelo familiar que você quer empregar dentro da sua casa, do que algo psicológico em si. Se você vai dar algo para a pessoa, dá. Eu respondi? Respondeu. Legal. É... Peraí. Opa. Eu acho que eu já falei com vocês também sobre a questão da previsibilidade, né? Que foi a Milene que falou sobre o filho dela, do quadro? Isso. Esse tipo de quadro, ele serve exatamente para você atrasar um reforço. Então,
a questão do trabalho. Eu não trabalho um dia e recebo no mesmo dia. Então, eu trabalho vários dias, o mês inteiro, para ir receber. Que é algo que a gente consegue trabalhar com a criança ensinando ela, porque tudo para a criança é hoje, é imediato. Eu acho que. Sofia, você é da psicanálise ou da TCC? Da TCC. Da TCC, né? É que na psicanálise fala que na primeira infância tudo é voltado para o eu, que é a fase do narcisismo primário. Que aí toda a criança, o mundo é ela. O brinquedo é dela, ela não quer dividir. A mãe é dela. O, tudo é dela. Tudo é dela e tudo é eu. Então, tudo tem que ser imediato. E aí a gente vai fazendo esse ensino, essa desconstrução de que existe a necessidade de um tempo de espera. Só que quando a gente vai pensar dentro de uma criança em um contexto neurodivergente, várias funções cognitivas elas são afetadas. Por exemplo, a questão de tempo de espera. Não vou conseguir trabalhar isso tão facilmente. E é por isso que a psicologia comportamental ela usa como ferramenta vários quadros de rotina, que aí serve como previsibilidade, que é a nossa agenda. Você já tentou guardar tudo na cabeça? Dá certo? Não funciona. Para mim, pelo menos, eu me sinto totalmente sobrecarregada. Preciso sair escrevendo em algum lugar. E para criança é a mesma coisa. Às vezes, vocês já tiveram aquilo de marcaram uma viagem e aí vocês ficam contando os dias para chegar a viagem logo? Chega no dia, você não precisa nem de alarme para acordar. Mas por quê? Você tem controle sobre isso. Uma criança pequena, ela não tem. E às vezes é por isso que ela fica enchendo a paciência da gente, perguntando diversas vezes se quando que ela vai fazer aquilo, quando que vai ser o aniversário dela, quando que vocês vão chegar em determinado local. Isso porque ela não tem essa noção de previsibilidade que nós temos, mas que foi uma previsibilidade que ela é construída. Então, com as crianças, a gente consegue usar quadro de rotina, e a gente consegue até usar esse sistema de economia de fichas que a Milene falou, mas de uma forma um pouco mais adequada. Inclusive, o sistema de economia de fichas, ele veio dentro de um contexto clínico para crianças com TEA, que é o que a gente chama, tem um sistema de ensino e chama DTT, que é ensino de tentativa, não, é sistema de tentativas discretas, uma coisa assim, que é repetição. É repetição, repetição, repetição. Então, a todo momento, eu vou fazer várias vezes com a criança, eu vou reforçar, eu vou ensinar, até que ela aprenda, até que ela adquira aquilo, e aí eu vou entregando essa previsibilidade com essas estrelinhas para ela, para marcar, ó, quantas coisas faltam, quantas tarefas faltam para você fazer. Então, você tem 5 tarefas para você cumprir no seu dia. Cada tarefa que você faz, você ganha uma estrelinha. No final do dia, você ganha uma. Eu conto uma história para você. Você ganha 5 minutos assistindo TV a mais. Então, existem outras formas de a gente trazer essas ferramentas sem ser em um contexto aversivo. Alguém tem alguma experiência desse tipo? Acredito que não. Tudo bem, deixa eu só abrir aqui para eu achar. Que eu trouxe algumas coisinhas. Aqui. Eu lembro de um professor meu falando na faculdade, inclusive eu fui procurar depois o trabalho, que é o que eu vou falar com vocês agora, que esse sistema, por exemplo, também de economia de fichas, ele foi usado em contextos prisionais também,
porque eles precisavam que os presos, os internos, né, eles mantessem tarefas, que eles colaborassem dentro do sistema, dentro da instituição, e eles ganhariam recompensas a partir disso. Então, por exemplo, eles faxinavam a cela, eles faziam X trabalhos, eles iam ganhando as fichinhas. Então, uma ficha era para um telefonema para a família, outra ficha era para participar de uma determinada oficina de um grupo. Então, inclusive, vários estudos foram feitos nesses ambientes, porque a gente pensa que é algo só infantil, é sempre para as crianças. Mas não, a gente usa esse sistema no dia a dia, só que a gente não percebe. Um exemplo de economia de fichas é o dinheiro. O dinheiro, vou precisar juntar, porque o dinheiro ele é um reforço generalizado. Eu acho que é o único reforço generalizado que eu conheço. Eu consigo trocar dinheiro por qualquer coisa. Mas ele ainda entra nesse sistema de economia de fichas. Se eu quero um celular, eu vou juntando e no final eu troco por isso. E é algo que é interessante de usar dentro de casa com as crianças, porque a gente consegue ensinar. Ó, tá vendo? Eu posso usar uma ficha, uma fichinha, um papelzinho. João quer sair no final de semana para jogar bola. Eu consigo usar esse sistema de economias, eu não necessariamente preciso gastar dinheiro com isso. E ensinar, a gente vê bastante pais querendo ensinar o valor do dinheiro para a criança. É isso, é a mesma coisa. Só que eu não vou precisar gastar dinheiro de fato. E em situações mais desafiadoras, assim, comportamentos que as crianças têm e que são mais desafiadores para os pais, né? Como recorrer sem usar a punição ou reforço negativo? Olha, a gente sempre vai usar punição e reforço negativo, mas existem formas de a gente fazer isso sem traumatizar a criança. Eu acho que o que na prática funciona é controle ambiental. Primeiro, eu conheço meu público. Eu não vou, por exemplo, eu não entro em uma sala de terapias, eu faço supervisão comportamental. Eu não entro numa sala de outra terapeuta e já vou mexendo. E já vou falando, não, faz isso, 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 isso. Não, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, em casa é a mesma coisa. Eu preciso conhecer o que o meu filho gosta, o que ele não gosta. Não adianta nada eu chegar em casa, tentar reforçar ele. Olha, você come chuchu hoje, que a sobremesa vai ser melancia. E meu filho odeia melancia. Então, quando a gente fala de controle ambiental, é conhecer o nosso público. Meu filho precisa de rotina, então é estruturar uma rotina. Eu acho que a gente consegue diminuir esses comportamentos inadequados, a gente consegue diminuir a birra com controle adequado, com previsibilidade, com calma e paciência, entender que nem tudo que eu vou fazer vai funcionar e de forma imediata. Mas a gente sempre vai acabar usando punição ou reforço negativo com as pessoas. E reforço negativo volta naquilo, né, de ter uma conotação negativa, mas não é. Eu só tô retirando alguma coisa do ambiente. Mas que não necessariamente vai ser algo ruim para aquela pessoa.
Então, acho que em todo lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja dentro de um relacionamento, eu preciso. Ai, o exemplo do relacionamento não foi legal, de controle. Mas a questão que eu falo de ter controle é você conhecer o seu ambiente e você trabalhar com o que funciona ali dentro. Ai, o meu filho, ele não fala muito. Ele, ele chora porque ele faz birra, porque ele não sabe expressar o que ele está falando. Então, eu posso ensinar formas dele se expressar. Meu filho é não verbal. Eu ensino, eu posso trabalhar uma comunicação alternativa. Então, eu acho que cada caso é um caso e você precisa analisar qual a situação que você está vivendo naquele momento. Foi? Show. Uhum. Tem alguém aqui que tem filhos, que são mais bagunceirinhos? Calma, gente. Vamos um de cada vez. Tá, vou voltar para mim. Eu tenho um sobrinho que, se deixar, ele coloca fogo na casa. E, infelizmente, a minha prima, ela é do tipo que dá um tabefe na criança. Funciona? Não. Quando ela está perto, ele para de fazer. Mas é só ele trabalhar que ele coloca fogo na casa. E aí a gente entra de novo naquilo, de punição. E quando ela está perto, a punição funciona. Com ela, o comportamento é mantido. Mas quando não, já viu aquilo de filhos extremamente obedientes em casa e na escola não param quietos? E já teve vez de mães vierem falar para mim que, mas a professora disse que ele se balança na luz, no ventilador. Mas em casa ele é um anjo. Então, o sistema que é utilizado em casa funciona. Mas ele pode ser mais rígido, por exemplo. E também, assim, não é porque um sistema é punitivo que você está torturando uma criança. Não, a questão é que o comportamento ele vai diminuir, ele vai causar algum desagrado para aquela criança. Por exemplo, o sistema de castigo, de tirar telefone, de não poder sair. Você não está maltratando ninguém, mas é uma punição. E isso não é utilizado na escola. E então, ela não vai funcionar na escola. A criança vai fazer uma bagunça absurda e em casa não. Gente, eu não trouxe muita coisa hoje, tá? Eu queria falar mais sobre esses tópicos, realmente. Prometo que eu não volto para mais uma vez para falar com vocês. Mas por hoje era isso que eu tinha planejado. Ah, legal, não, mas foi bem legal, assim, você trouxe exemplos, né? Até a Milene também contribuiu com a questão do filho dela. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Clécia também? Alguma dúvida que ficou sobre o conteúdo? Acho que por hoje não. Com o pessoal, acho que todo mundo captou o que você trouxe para nós. Gente, muito obrigada mais uma vez. Desculpa A qualquer gente coisa. agradece também. Imagina. Muito obrigada, viu, pela participação, por estar aqui com a gente em mais um encontro. Obrigada. Obrigada, Clécia. Obrigada.
Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.